abrir a sua Bíblia. Graças a Deus, minha sobrinha devolveu meu óculos. Isso, graças a Deus. Aleluia. Senão eu ia ter que comprar outro óculos camelô. Vamos lá. Romanos 1, versículo 18. Todos acharam? Romanos 1, 18. Isso. Eu vou ler e na oração a gente vai estar colocando o nome também das pessoas que colocaram aqui o pedido de oração. Amém? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Vamos ler juntos? Não, é só o 18 mesmo. Vamos lá, obrigado. Você está rápida demais em Catarina. Está vendo? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade que se detém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, neste momento nós queremos começar essa oração, Deus, pedindo por cada pessoa que colocou, cada pessoa que foi escrita aqui no livro da pedido de oração, a Ágata Sofia, Deus que ainda está no ventre, pai de sua mãe, talvez com alguma uma enfermidade, Bruno e Carolina, Deus pedindo pela libertação, Dona Elza, Senhor que levou um tombo, família do seu Carlos, Jussiara, Andressa, Anderson, a Érica, Caleb, a Luísa, a Joyce, a Rosângela, Ana Catarina, o Reinaldo, Maria Alves, Senhor abençoa, Deus, a Rose, Deus, Senhor, a ADAP, Senhor, está Covid, Edmilson, Wallace, a Jéssica, o Guilherme, Djalma, a Ana Raquel, Luiz Carlos, Senhor, a Jéssica Maria, vai tocando, Senhor, nós não sabemos a real necessidade de cada um, mas Tu sabes, Tu és Deus de perto, Tu também és Deus de longe, Senhor, a Tua graça que nos alcança aqui nesta noite, também é capaz de alcançá-los. Coloco também, Senhor, na Tua presença a vida dos nossos visitantes, que estão aqui conosco. Deus, te peço, Pai, que o Senhor trate conosco nesta noite, também com os nossos irmãos que nos acompanham de casa. Em nome de Jesus, nos guia, Pai, pela verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Queridos, no domingo passado nós falamos sobre o pecado. Eu falei... É o domingo passado, né? No domingo passado nós falamos sobre o pecado, esse foi o tema da pregação passada. Falei que seriam 3 pregações, nós faremos uma sequência de 5 pregações, hoje é a segunda. Hoje nós estaremos falando sobre a ira de Deus, falaremos depois sobre o ódio divino, depois falaremos sobre o juízo final para os ímpios e fecharemos com o juízo final para os santos e lavados do Senhor, falando a respeito da volta de Jesus. Então, fica aqui um convite, se você quer acompanhar, né, essa sequência de ministrações da palavra do Senhor. Você é bem-vindo. Talvez, assim, de cara, fale assim, gente, mas que não tinha uma sequência pior, não? Vai pregar sobre o pecado, sobre a ira, sobre o ódio de Deus, mas a gente vai estar trabalhando isso de uma forma a que nós venhamos entender a importância. Muitas pessoas, aqui antes da gente entrar na palavra de Deus, na pregação, muitas pessoas confundem pregação de exortação, que no evangeliquez aí, o pessoal diz que é a pregação de cajadada, né? O pessoal que não é igreja tem um cajado do pastor, cajadada é uma paulada na cabeça, né? Então, tem pessoas que acham que pregação de exortação é pregação de marreta, de cajado, de ficar batendo na igreja, e não é. Pregação de cajadada é pregação de pastor que acorda mal-humorado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a exortação, ela é para levantar o crente. A exortação é aquele sacode, tipo, acorda, desperta. Então, quando nós somos exortados pelo Senhor, ainda que o processo da exortação não seja tão confortável, mas ele traz alívio para a nossa alma, ele nos aviva. Ele não faz com que a gente saia da igreja cabisbaixo e chateado, tipo assim, pastor bateu na gente o tempo todo. Não, não é isso. Eu não posso fazer isso, até porque Jesus Cristo também não faz. A Bíblia diz que Jesus Cristo não veio para esmagar a cana quebrada, nem apagar a chama que fumega. Esse não é o desejo do Senhor.
Mas tal qual a gente faz com uma planta, que a gente dá aquela sacudida para as folhas secas caírem, às vezes às vezes o Espírito Santo trata assim conosco. Nos sacode mesmo, sabe? Para que a gente abandone coisas que já não deveriam estar mais ligadas a nós, algumas coisas, às vezes usando o exemplo da planta, alguma praga. Porque uma vez eu cheguei aqui, a palmeirinha ali lá do canto estava seca. Eu venho aqui terça e quinta. Quando eu olhei para um galho, tinha um monte de besourinho, um monte. Eles estavam comendo. Às vezes a enzima, ela não estava comida, ela estava seca. Não é tipo a mordida de uma lagarta. Aí eu falei, gente, troço estranho, eram uns besourinhos preto e vermelho. Aí o que eu fiz? Eu dei um tapa na palmeirinha, eles caíram, aí eu varri lá para a rua, não ficou nenhum, não apareceu mais besourinho, não chegava nem a ser aquelas pragas, aqueles tipos de ferrugem, que às vezes seca tudo, era um bicho mesmo. Então, assim, foi uma sacudida que eu dei na planta que ajudou, que adiantou. E Deus também faz assim conosco. Às vezes, quando a nossa vida está muito acostumada e moldada, e a gente não se manifesta mais contra as coisas que o mundo coloca de nós, Deus vai lá e nos sacode. A Bíblia diz, olha, aviva a tua obra, Ele aviva a obra dele em nossos corações. Amém? É como você olhar para aquela churrasqueira, não é verdade? Aí você estava falando assim, que vai ter a comissão dos homens. A comissão dos homens é uma comissão simples. Tem o Vanderlei, Diácono Vanderlei, que é o líder, e a gente tem o líder de churrasco. Fechou a comissão. Mas quando aquela brasa está ali baixinha, né, e vai fazendo aquela camada de cinza, né, em cima do carvão, se você deixar, aquela própria cinza do resíduo do carvão apaga o carvão. Porque ele vai tirando oxigênio. O que a gente faz? A gente sopra, a gente abana, para que aquelas cinzas sejam levadas e para que aquele fogo venha a acender novamente. O Espírito Santo faz isso na nossa vida também. Quando Ele nos aviva, Ele sopra em nós para que a gente se livre dessas coisas que impedem que a gente arda mesmo na presença de Deus, que esse fogo queime dentro dos nossos corações. Bem, hoje a gente vai falar sobre a ira divina. Então, no domingo passado nós falamos sobre o pecado, de como o pecado vai na contramão da santidade de Deus. E a questão é, irmão, que quando a santidade, a justiça e o amor de Deus se confrontam com a depravação e a injustiça e a falta do amor do homem, o resultado é inevitável, é a ira, é a raiva. Eu quero usar o exemplo da lei humana. A gente tem crimes. É engraçado, parece que tem crime aceitável e crime não aceitável. Mas nós temos crimes previstos ali no Código Brasileiro, mas na categoria dos crimes, tem os tais dos crimes inafiançáveis, tem os crimes hediondos, que são assim crimes extremos. Bem, como Deus, Ele é um Deus totalmente santo, totalmente justo e totalmente amável, Ele é extremamente santo, Ele é extremamente justo e Ele é extremamente amoroso quando Ele se defronta com a nossa injustiça, quando Ele se defronta com a nossa falta de amor, a nossa impiedade, quando Ele se defronta com a nossa depravação. Há uma ação extrema, porque Ele é extremamente santo e Ele não tolera a nossa depravação, Ele não tolera o pecado. A palavra ira no Antigo Testamento, ela vem de 3 palavras. Uma que a pronúncia é ketsep, que significa raiva, indignação. Ema, que significa nojo, desgosto, cólera, ardor, veneno. E af, que significa nariz ou narina. Então, a palavra ira, no contexto do Velho Testamento, está falando sobre uma aversão tão extrema que chega a causar náuseas no Senhor. É uma ira que afeta, falando antropomorficamente aqui, dando uma figura de linguagem humana, não que Deus tenha nariz, mas algo que lhe causa náuseas, algo que lhe causa repulsa, algo que lhe causa nojo. Eu lembro quando eu fui com Isaac, com o presbítero Mateus, quando nós fomos a Israel, nós visitamos o Museu do Holocausto, né? E ali a gente viu muitas cenas que a gente nem vincula na televisão, né, sobre o massacre dos judeus na base do nazismo. E assim, nós passamos por uma câmara que remontava aqueles chuveiros que soltavam os gases. A próxima câmara, o chão era um blindex, cheio de sapatos de criança, resto de bonecas, de crianças que morreram no Holocausto. E assim, naquele processo ali, era um negócio tão pesado que por pouco eu não voltei. Eu só não voltei porque eu já estava mais perto de sair, andando para frente, do que para trás.
das atrocidades que a gente via. Tinha um vagão, né, onde os judeus ficavam presos ali, morrendo. Então, tem coisas que a gente vê, às vezes você vê situações assim, a pessoa vê uma violência, ou alguém morto, a pessoa, o corpo reage, a pessoa às vezes desmaia, ou às vezes a pessoa ela tem náuseas, ela começa a vomitar. Isso em nós, que somos homens, que somos injustos, e que também somos capazes de fazer coisas erradas. Causa isso em nós. Nós temos essas sensações de aversão àquilo a qual nós não toleramos. Só que nós temos a nossa falha. Então, pense agora em um Deus que é totalmente santo. Em um Deus que é totalmente justo. E aí a gente compreende o porquê do berro de Jesus na cruz, quando ele sobe ao Calvário por causa dos nossos pecados e traz sobre si o pecado de toda a humanidade. Um Deus extremamente santo jamais se relacionaria com Cristo naquele estado, e é por isso que Cristo vai dizer assim, Eli, Eli, lama sabachthani, ele diz assim, Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque Jesus Cristo, além de morrer pelos nossos pecados e levar a nossa maldição, ele se fez maldito. Jesus Cristo se fez pecado, e a santidade do Senhor não tolera um relacionamento com o pecado. Talvez se houve um momento em que a trindade foi quebrada, foi no Calvário. Quando Jesus Cristo olha para o lado e percebe que o Pai o abandonou. Porque o Pai, na sua extrema... Mas Jesus Cristo não era santo, mas ali ele estava no máximo da sua humanidade. Ele esvaziou-se da sua glória. Ele se despojou da sua divindade para morrer como homem. E trazendo todo o pecado do homem sobre si. Então, assim, no grego, a ira, né, ela trata o trabalho, um aspecto de descontentamento. O que a gente não pode confundir de maneira alguma, eu vou falar isso melhor domingo que vem, né? Mas eu vou deixar você sair daqui estupefato ou perplexo ou talvez indignado. Há muitas coisas que a gente fala no meio evangélico que de tanta gente repetir parece que está na Bíblia e não está. Tem coisas que são banais, tal de 1000 passarás, 2000 não passarás, e eu vi isso várias vezes, mas de 1000 passarás, a gente já está em 2021, por aí. Né? As pessoas vão falando coisas e a gente vai achando que está na Bíblia. Por exemplo, há uma expressão que muitos crentes usam. Que, por exemplo, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E a gente repete isso rotineiramente, achando que é uma verdade bíblica, e a gente vai tratar isso domingo que vem. Mas eu vou adiantar, não é. Não é. Deus não ama o pecador. A Bíblia ela afirma que Deus odeia o pecado e também o pecador. Eu sei que para a gente ouvir isso, desce arranhando na garganta. Porque nós somos pecadores e nós fomos alcançados pelo amor de Deus. E você fala assim, mas como assim? Mas eu era pecador, eu fui alcançado pelo amor de Deus. Mas isso aí eu vou tratar domingo que vem, eu vou deixar você aí com essa curiosidade para você vir no domingo que vem. Tudo bem? Tranquilo. Então, mas essa ira, é porque quando nós falamos de ira, qual é o que vem no nosso imaginário? A nossa ira. Quando a gente fala de ódio, o que vem na nossa mente? O nosso ódio. Só que a ira de Deus não é assim. A ira de Deus, ela não é vil, ela não é um sentimento egoísta, ela não é um sentimento vingativo, ela não é uma ira que se compraz na maldade. A ira de Deus é um estado extremo de total aversão. E também não é só porque ele fica chocado, não. Inclusive, ele pode executar a sua ira, porque a sua santidade não permite isso. Nós lemos em Romanos 1,18, dizendo que porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Bem, às vezes a gente fala assim, mas que isso, pastor? Mas Deus me ama, Ele odeia o meu pecado. Mas, irmãos, é como se eu fosse, por exemplo, se eu fosse assim, digamos que eu sou um sequestrador. Aí o juiz vai olhar para mim e fala assim, rapaz, Sandro, eu te amo, cara. Eu só não gosto da sua atitude de ter sequestrador. Tem como ele tratar com o meu crime sem tratar com o criminoso? Não tem como tratar com um crime sem tratar com um criminoso. Então, quando é executada a justiça sobre o crime, apesar da conta, minha esposa que sabe mais ou menos isso aí, é feita uma conta de quantos crimes é cometido, tipo latrocínio, roubo seguido de morte, vai agravando, né? O que está sendo feita a conta ali? Os crimes, os delitos. Mas quem é que paga a pena? É o criminoso.
Então, quando Deus trata com o pecado, pedagogicamente é fácil de pensar. Não, ele odeia o pecado, ele é um pecador, mas odeia o pecado. Mas quando ele executa a sua ira sobre o pecado, quem está no alvo é o pecador. Porque não há como separar. Não há como separar o pecador do pecado. Romanos 1, 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então, como Deus é extremamente santo, como é que ele reage? Ele reage se quebrando a comunhão com o homem. Ele quebra a comunhão com o homem. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, porque Deus não se relaciona com o pecado. Vamos focar nisso aqui, irmão. Deus não abençoa o que ele não concorda. Deus não abençoa o que ele não aprova. Então, se você fez um gato de luz na tua casa, um gato de água, e acordou a campainha tocando, um carro preto com uma faixa dourada, escrito Polícia Federal, não adianta tu orar. Não adianta tu orar, porque Deus não se compraz com isso. Deus não se envolve com o pecado. Ele não ordena aquilo que ele não abençoa aquilo que ele não aprova. E qual é o juízo de Deus? O rompimento. Foi isso que a gente viu no Calvário. Quando Jesus Cristo estava ali mergulhado no pecado da humanidade, o que houve? Deus se distanciou do seu próprio Filho Jesus. Então, o amor de Deus, ele ama com tanto zelo aquilo que é bom, que o seu intenso amor pela justiça manifesta um ódio por tudo que é mal. Por tudo que é mal. Conversa mais ou menos, por exemplo, com um ambientalista, essas pessoas que são extremas. Assim, qualquer tipo de extremismo. Qualquer tipo de extremismo. Ou do Islã, ou do Greenpeace. Né? Então, tipo assim, pisa numa formiga perto de um ambientalista. E aí, pá! Aquilo ali para ele vai ser algo odioso. Ou talvez mate um passarinho. Aquilo ali para ele, talvez para outro não seja, mas para ele é. Porque ele é um extremista, ele leva ao extremo aquilo que ele crê. Deus é um Deus extremamente santo. A gente precisa entender isso. Às vezes a gente acha, não, mas é só uma falha. Deus é um Deus extremamente santo. E a sua santidade não tolera flertes com o pecado. Ele não tolera, irmão. Lembra do tabernáculo quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos em pecado? Aquele sacerdote, ele entrava como? Ele entrava com uma corda amarrada no seu tornozelo e com alguns guizos presos no seu corpo. E aí ele era o sumo sacerdote. O sacerdote ficava no santo lugar. E enquanto ele estava ouvindo barulhinho, ele pensava assim, está rolando a oração lá. Mas quando ficava aquele silêncio, ele chamava o sumo sacerdote e falava assim, está silêncio demais. Quando ele puxava, o sumo sacerdote estava morto. Porque ele entrou na presença de Deus em quê? Em pecado. Então, o homem ele sempre vai ser objeto da ira de Deus quando ele decide desafiar ao Senhor. E aqui, queridos, a gente vai trabalhar o seguinte: hoje, como a ira de Deus se manifesta? Fazendo separação entre nós e o homem. Desastres acontecem o tempo todo, e pragas e situações, e as pessoas falam assim, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque Deus está no lugar onde a gente colocou, em lugar nenhum. E quando eu digo a gente, eu estou falando de humanidade, de sociedade. Há um esforço, as pessoas confundem Estado laico com laicismo, porque, por exemplo, quem foi o maior defensor do Estado laico foi a própria Reforma Protestante, em que as pessoas tivessem direito de professar a sua própria fé, mesmo que não fosse a fé cristã. Aí pega essa ideia e se confunde com laicismo, que você não pode fazer nenhum tipo de menção a uma fé, e principalmente ao cristianismo dentro do departamento público, ou nas escolas. Aí, assim, para você ver que há um tempo atrás houve até um projeto de mudar o nome de alguns países, por exemplo, trocar o nome de Espírito Santo, trocar o nome de São Paulo, porque dava a ideia de ser algo religioso. Quando eu ouvi aquilo na época, aí qual seria o nome da cidade de São Paulo? Paulo. Olha isso. Como em alguns lugares que a gente tem um pastor Martin Luther King, as pessoas já não se referem a ele como pastor e colocam doutor.
Porque eles querem romper, compreende? Totalmente com a ideia do religioso. E aí, na hora que o desastre chega, as pessoas perguntam, onde é que estava Deus? Eu falei, tá, Deus onde está? A gente deixou ele. A gente o tempo todo convidou a Deus a se retirar da nossa vida. A humanidade o tempo todo convida a Deus a se retirar da nossa vida. A gente não quer que Deus se envolva na nossa vida. A gente não quer se relacionar com Deus, só que o problema é que a gente quer usar Deus quando o negócio aperta, só que Deus é Senhor. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não é nosso empregado. Ele não é o nosso servo. No livro de Salmos, Deus vai questionar a nós. Ele vai dizer assim, eu sou daqui de cima, tu é de baixo. Tu pensa que eu sou como tu? Deus não é como nós. Ou Ele é Senhor da nossa vida, ou Ele rompe. Ou Ele ordena a nossa vida, ou Ele diz assim, segue sozinho. Ele não é alguém que pode estar no meu bolso, ou na minha carteira, ou na minha Bíblia como um desodorante debaixo do braço, para recorrer quando as coisas estão dando mal, e quando tudo está bem, eu sequer me lembro do Senhor. Nosso Deus, Ele é um Deus que Ele se ira contra o pecado, mas ainda assim, irmão, a sua compaixão também é o mesmo tamanho. Naum 1,3, eita, a hora vai voar hoje. Naum 1,3 vai dizer, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Às vezes as pessoas confundem, Deus não fez nada, quer dizer que Deus não tem força? Ele só não executou, porque Ele é tardio em se irar. Tem pessoa que não, né? Tem pessoa que se ira na hora. Fez uma coisa, esbarrou nela, o negócio, o sangue já esquenta, já quer tirar satisfação, mas Deus não é assim. Deus é tardio em irar-se, grande em força, e olha o que termina o versículo, e ao culpado não tem por inocente. Completando, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Falando sobre a grandeza do Senhor. Mas ainda assim, nosso Deus é um Deus que Ele tem compaixão, mas a sua extrema santidade não permite que o pecado não seja julgado. Ele não pode se negar, Ele é justo, Ele não pode negar o seu próprio atributo de ser um Deus justo e de julgar as criaturas para sustentar a santidade do seu próprio nome. Porque se Deus resolvesse olhar para o mundo diante das suas leis e não executasse a sua própria justiça, Ele colocaria em xeque o seu próprio nome. E é através da aplicação da justiça que Deus sustenta a sua própria santidade. Ele zela pela sua própria santidade. Nosso Deus não tem problema de autoestima, porque Ele é um Deus autossuficiente em si mesmo. Ele não precisa que nós o adoremos para que o seu poder seja aumentado, para que Ele fique alegre, para que Ele manifeste. Não! Aquela coisa assim, não, outra frase que crente adora ouvir, não, porque a fé move a mão de Deus, que é uma frase estranha, dá a impressão que Deus é um Deus raquítico, que precisa da minha fé, vai lá, Deus, como se fosse Moisés, lá no monte, não, levanta o braço de Moisés, não, a minha oração move o braço de... Que isso, irmão? Como assim? Como que Deus precisa da minha fé para mover o seu braço? Ele se move de acordo com a sua soberania. Ele pode escutar a nossa oração ou Ele pode não escutar. Sandro, mas por que Ele não escuta? Aí tem coisas que eu não consigo responder para você. Tem coisas que a Bíblia não nos traz resposta, que está dentro do juízo do Senhor. Algumas orações Ele escuta, outras orações Ele resolve não escutar. Como às vezes um parente que está enfermo e Ele resolve levar. E Ele decide, porque Ele é dono da vida. Tudo pertence a Ele. Então o que a gente precisa entender é que a salvação, a cruz de Cristo glorifica a Deus pela sua obra salvadora, mas o inferno também glorifica ao Senhor. O inferno também é um lugar onde Deus é glorificado. Pelos seguintes aspectos. Primeiro, que Ele mostra que Ele cumpre a sua palavra. Porque Ele já falou que para lá serão destinados todos os homens que são rebeldes. Em segundo lugar, Ele mostra a sua infinita dignidade, a qual dura para sempre. Ele não aceita aquilo que é errado. E a dignidade dele também é eterna. Em terceiro lugar, ele demonstra o poder em subjugar todos que se rebelam contra ele. Como que é isso? Como que o homem tem a empáfia de afrontar o Senhor e achando que nada acontecerá com ele? Essa semana eu postei uma imagem no Facebook que era assim, tipo Jesus Cristo falando assim, olha, aborto é pecado. Aí tem uma mulher que falou assim, meu corpo, minhas regras.
Aí tem um outro balãozinho que Jesus fala assim, então, meu universo, minhas regras, faz o universo para você e manda nele. Foi ele que fez isso aqui, gente. Foi ele que fez isso aqui. Todos nós fomos feitos pela mão dele. Como assim um homem acha que Deus não pode ter domínio, se ele é o criador de tudo? Ele é o criador de todas as coisas. Em quarto lugar, ele mostra quão indivisivelmente misericordioso ele é para aqueles que confiam nele. O inferno mostra a misericórdia de Deus para o santo que é salvo da ira, que é salvo da condenação. Em quinto lugar, confirma a realidade do amor por trazer a justiça. Ele ama a justiça. Ele ama. E a justiça não pode colocar impune aqueles que são culpados. Pense na justiça do homem, irmãos. A justiça do homem, ela falha e todos nós ficamos indignados quando algum criminoso não paga a pena. Só que o que a gente não entende é que tudo na justiça obedece à lei de proporcionalidade. Como que é feito os cálculos das penas? Por proporções. Eu não entendo muito bem disso. Mas foi crime, foi assassinato, foi roubo, e aí vai aumentando as penas. Bem, o que a gente precisa entender é que o crime, a pena é de acordo com o crime. Quando eu afronto um Deus que é eterno, a proporcionalidade de um crime contra a eternidade é punido nessa proporção. Em quê? Na eternidade. Não dá para falar, não, mas eu vou ficar a eternidade sofrendo. Mas olha, você afrontou um Deus eterno. Você afrontou um Deus que sempre foi eterno. O seu pecado é seguinte essa proporção. Em sexto lugar, Deus vindica todos os que sofreram por ouvir e proclamar a verdade da palavra de Deus. Em sétimo lugar, ele mostra a enormidade do que Jesus realizou quando morreu para salvar. Se Deus não enviasse o pecador ao inferno, ele desqualificaria a própria obra de Cristo Jesus. Então, assim, para o homem é mole. Para o homem é mole. Dizer assim, por exemplo, meu filho erra, e eu coloco ali uma pena sobre ele. Aí ele fala assim, papai, o Nicolas afina a voz, né? Papai, que na rua grita com uma força, meu irmão. Mas quando eu falo assim, eu faço o Senhor, ele... a voz afina rapidinho. Aí eu falo assim, não sei o que, desculpa. Beleza, filho, está desculpado. Posso ver desenho? Não. Ele, mas o senhor não me desculpou? Eu falei, desculpei, mas você não vai ver desenho. O que tem a ver uma coisa com outra? Eu apliquei a pena, tu vai cumprir a pena. Uma semana sem dever, porque para mim tudo é uma semana. Aí a gente fica, pô, mas tudo tem uma semana, não tem tipo 2 dias, 3 dias, para mim tudo é uma semana. Que Deus fez o mundo em uma semana, eu boto tudo uma semana. Para mim tudo é uma semana. Acho que faz, é o que vem na minha cabeça. Uma semana sem desenho. Uma semana sem brinquedo. Aí se eu tiver que aumentar, eu aumento para 2 semanas. Eu vou fazendo de semana em semana. Então, assim, imagina, Jesus Cristo desceu ao mundo, salvou, e outra, gente, não somente pela descida de Cristo. A Bíblia diz que o Cordeiro já estava pronto para morrer antes da fundação do mundo. Então, já havia todo um plano de salvação para as nossas vidas. E agora, não, Deus fala assim, não, que é isso? Eu repensei. Jesus Cristo, desculpa, sofreu, né, filho? Esquece isso, guarda a mágoa, não. Vamos trazer todo mundo para o céu. Jamais. Jamais, meu irmão. Porque tudo foi planejado pelo Senhor para salvar o homem. E o Pai jamais desqualificaria Cristo Jesus. Lembre da oração de Jesus Cristo antes de morrer. Senhor, que eles sejam um, assim como nós somos um. Que eles entendam a intimidade que eu tenho contigo desde o início. Como assim, Deus? Porque tem uma linha de igreja hoje aí. Alguns nossos irmãos, eu também estou dizendo que eles vão para o inferno por causa disso não, mas que deixaram de acreditar no inferno, porque acham que Deus seria muito sadismo de Deus. Por exemplo, os nossos irmãos adventistas não acreditam no inferno, eles são aniquilacionistas, eles acham que aquela pessoa que não é salva vai deixar de existir, tipo Thanos. E aí seria ótimo. Eu só vou virar poeira? Eu só vou virar purpurina? Então eu vou tocar minha vida, meu irmão. Do jeito que eu quiser, eu viro poeira e não acontece nada. Essa é a linha de interpretação bíblica dos adventistas e talvez de outras igrejas que acham que não haverá o inferno. Mas a Bíblia é clara. A Bíblia é clara em afirmar a existência desse lugar. Se não houvesse inferno, irmão. E eu acho que é aqui que os nossos irmãos adventistas erram feio. Porque se não houvesse inferno, não haveria necessidade da cruz. Por quê? Porque Jesus Cristo morreria para livrar alguém de simplesmente desaparecer.
Por que Jesus Cristo passaria por aquele martírio, por aquelas dores, por alguém que simplesmente desapareceria? Não. A cruz, ela veio, ela foi necessária para livrar a nossa vida do inferno. Eu sei que tem pessoas que não aceitam essa verdade. Você vai ver pastores falando sobre isso. Pastor, mas eu não posso levar esses pastores a sério? Tu pode levar eles a sério, sem problema nenhum. A partir do momento que você levar a sério, por exemplo, você tem Shakespeare, tem as obras, aí tem o Hamlet, né? A partir do momento que você tiver o Hamlet falando, Shakespeare, eu não concordei com a sua obra, eu não gostei do que você fez, aí quando isso acontecer, você leva esses homens a sério. Porque nós somos criatura do Senhor. Nós somos obras do Senhor. Deus tem um plano, e eu não posso me contrapor ao plano daquele que me criou. Você não vai ver, por exemplo, a Mônica... Não sei se eu joguei muito pesado aqui falar de Hamlet e Shakespeare, eu vou botar para o Maurício de Souza e para a Mônica e para o Cebolinha. Por exemplo, você não vai ver o Cebolinha reclamando com o Maurício de Souza, né? O que desenha. Maurício de Souza diz assim, eu só tenho 5 fiapos na minha cabeça. Você não vai ver. Por exemplo, você não vai ver, por exemplo, a Mônica reclamando com o Maurício de Souza do porquê que ela tem a fama de gorda se quem come pra caramba é a Magali, e a Magali também não engorda. Por que a outra que é a gorda, se no personagem que come é a Magali? Você não vê isso porque o Maurício de Souza é o criador. Nosso Deus, ele é o criador dessa história. Não há em nós poder de reivindicar algo diante do Senhor dentro daquilo que ele já projetou para ser. Não há poder, irmãos. Deus mantém a sua justiça na cruz, mas ele também mantém a sua justiça no inferno. As pessoas falam assim, não, o inferno é um lugar onde Deus não vai estar. Quem falou que não? O inferno é o lugar da presença da ira do Senhor. O inferno é a personificação da manifestação da ira de Deus sobre seus adversários. Pastor, mas que Deus tirano é esse? Particularmente eu não acho. Porque a Bíblia é clara quando vai dizer que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Foi criado para nós? Foi criado para você? Tu vai se tu quiser. Ninguém te chamou lá. Ninguém te chamou lá não, irmão. E nem Deus quer que você vá. A Bíblia diz que ele é longânime em iraça. Ele deseja que todos sejam salvos. A Bíblia diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Não há nenhum tipo de prazer em Deus em enviar pessoas para o inferno. Não há, irmão. A Bíblia relata isso. Só que a Bíblia me descreve Deus como um Deus totalmente justo. Como Deus totalmente santo. Então, Romanos 1,18 vai dizer que a ira de Deus é derramada sobre toda a impiedade e injustiça. Vamos ler esse versículo de novo? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiças dos homens que fazem o quê? Que detêm a verdade em injustiça. Veja por que Deus manifesta a sua ira. Ele vai dizer, Deus manifesta a sua ira contra um homem que tenta deter a sua justiça. Êxodo 15, versículo 7. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. Veja que esse deter vem de restringir, de impedir. E aí o que Êxodo vai dizer? Deus se levanta com grandeza, que não há ninguém maior do que ele, e com excelência, para aplicar a sua ira contra todos aqueles que tentam impedir os seus propósitos. Porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E aí, quando alguém acha que é capaz disso, é só ele lembrar que ele vai estar diante de um Deus que é grande e que é excelente em todas as suas ações. A Bíblia vai me dizer também que a ira de Deus é intensa. Salmos 90, versículo 11, vai dizer assim, quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Às vezes a gente canta assim, mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também, e este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. O pessoal que foi para os encontros da vida aí, Deus é tremendo. Tudo é tremendo lá. Né? Eu nunca fui, mas só acho engraçado. Então, assim, Deus é tremendo, mas o que Salmo está dizendo? Assim como ele é tremendo, também é o seu furor.
assim como ele é capaz de amar, assim é a sua fúria. E eu acho uma temeridade. Eu penso que é uma temeridade nós levarmos a nossa vida cristã desprezando um conhecimento do Senhor, tratando Deus como se fosse um colega da nossa esquina que bebe baretobe com a gente no bar, que bebe tobe e cola, como se a gente está acostumado com a ideia de um Deus de bonachão, aquele velhote, sabe? Aquela figura que é caçoada todo final de ano pelo pessoal da Porta dos Fundos. E por quê? Porque a igreja, em parte, a igreja ela está renegando o conhecimento de atributos da divindade e da justiça do Senhor, porque não quer ser confrontada com os seus próprios pecados. Jeremias 10, versículo 10. Mas o Senhor Deus é verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Eu não entendo como é que tem crente que quer negar essas verdades, quer escolher o que lê da Bíblia. Aí substituem a Bíblia por caixinhas de promessa. Aí só vai ter coisa maneira lá, só vai ter coisa legal lá. Vai pegar um monte de promessa, mas Deus nos deu o quê? A sua palavra. Ele nos deu a sua palavra por inteiro. 2 Coríntios 5,11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Veja o que o apóstolo Paulo está falando. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a Deus. O que ele quer dizer com isso, querido? Que o nosso conhecimento dessa fúria de Deus contra o pecado é o que nivela o meu temor com Ele. A Bíblia diz, a Deus seja o meu amor, mas também seja o meu medo. Quando a gente fala de medo com o Senhor, parece que Deus é um Deus tirano ou um demônio desgraçado que só veio aqui para atormentar a nossa vida, mas quando eu digo de medo do Senhor, é um medo de ofendê-lo, como às vezes a gente tem medo de ofender os nossos pais, como a gente tem medo de entristecer os nossos amigos, é um medo. Ou você não tem esse medo, ou você não tem esse receio, ou você não tem esse cuidado de falar com as pessoas a qual você ama. Então, quanto mais nós conhecemos o poder e a grandeza da ira de Deus contra o pecado, por causa da sua santidade, mais eu deveria temê-lo. Então, conhecer o atributo da justiça do Senhor eleva o meu temor a Ele. Entende isso? Entende? Por exemplo, eu vou dar aqui um momento cajadada, rapidinho, todo mundo aqui. Momento cajadada, mas versículos que a gente geralmente não leva muito a sério na Bíblia. Né? Guarda o teu pé quando entrarem nas casas do Senhor. Sai faz um tempão que a gente não repete, né? Tadinho do meu sobrinho. Falei na hora que estava andando. Deus está no santo templo, sejam poucas as suas palavras. São versículos que estão na Bíblia. Compreende? Quanto mais eu conheço ao Senhor, quanto mais eu conheço a sua justiça, mais o meu temor a Ele é elevado. E é claro, irmão, que nunca conheceremos a total fúria e ira do Senhor. Nós que somos lavados nunca conheceremos, até porque, meu irmão, nós nem a suportaríamos, mas é necessário que a gente entenda, é necessário que a gente conheça, é necessário que a gente saiba para entender a qual Deus nós servimos e a qual Deus nós devemos temer. Nós devemos temer ao Senhor. E em terceiro lugar, Jesus, eu ia cantar a música no final, mas nem vou, desculpa os músicos aí. Ah, meu pai. Oi? Falta 5 minutos. Em terceiro lugar, e agora eu vou pregar para mim. É dever, porque, pastor, você está dizendo que o senhor é profeta? Eu falei, claro que sou. Que isso, pastor, você é profeta? Sou. Porque eu quero te lembrar, o que o profeta faz? O profeta profetiza. Ele não bate tambor, que as pessoas confundem. Não, eu vou ali na irmã da oração, que ela bate um tambor, o Espírito Santo desce, e o Espírito Santo revela tudo. Isso é adivinhação. Isso não tem nada a ver com profecia. Profetizar é apregoar a palavra do Senhor. Era isso que os profetas faziam. O dever do profeta é advertir a humanidade
o povo de Deus em relação à ira de Deus e não em relação a bênçãos desejadas. E o que mais a gente vê hoje é o quê? Profeta de bênção. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Mas, gente, lembre-se de Elias. Lembre-se de Eliseu. Lembre-se de Daniel. Lembre-se de todos os profetas do Velho Testamento. Lembre-se de João Batista no Novo Testamento. O profeta, ele era um calo no sapato do sistema religioso. Porque quem era o mandatário do sistema religioso? Os sacerdotes. Só que a Bíblia diz que os sacerdotes viviam se corrompendo. E aí quem é que Deus levantava? O profeta. E o que o profeta fazia? Ele metia-lhe o dedo no peito do sacerdote e dizendo: tu é corrupto, você está errado, você está se prostituindo, você está contaminando o templo do Senhor. Essa era a função do profeta, acusar o sistema religioso. O que deveria ser um profeta hoje aqui? De exemplo, Deus que me livre, eu estou em adultério, estou pregando aqui, um profeta deveria se levantar: pastor, você é um adúltero, você não deveria estar. Isso que o profeta faz. O profeta chama o povo ao arrependimento, tanto que, quando Jesus vai para Jerusalém, ele não se lamenta pelos sacerdotes, ele se lamenta pelos profetas. Ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Você matou os profetas que eu te enviei. Porque Deus, através dos profetas, tentava trazer o povo para ele. Mas Jerusalém, por causa da sua empáfia religiosa, porque gostava de ostentar uma santidade artificial, o que fazia? Matava os profetas. Eles matavam os profetas, porque eles não queriam ouvir a verdade. Bem, vamos ver o que esse texto diz. Jeremias 23, 19 ao 33. Eu sei que é grande, mas vale a pena a leitura. Vale mais a pena ouvir a Bíblia do que a mim. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e os teriam feito voltar do seu mau caminho, e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e também não sou de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não acho eu os céus e a terra, encho os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, até profetas estavam se corrompendo, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Como que crente adora isso? A Bíblia condena isso muito, sonhou. Talvez a evangelização dos adivinhos dentro das igrejas. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem, e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com suas leviandades, pois eu não os enviei, não lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás, este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. Qual é a aplicação da justiça de Deus sobre o homem? Abandoná-la. Por que nós temos vivido tantas coisas ruins? Porque a última vez que eu falei isso lá em Caxias, um irmão ficou desesperado. Deus abandonou, Deus rompeu com a humanidade.
Deus rompeu com a humanidade. Deus abandonou a humanidade. Veja que o trato agora com Deus é com aqueles que o buscam. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Mas aquele relacionamento que Deus tinha com povos, com nações, houve um rompimento. Romanos vai dizer que Deus entregou o homem às suas vis paixões. Deus falou assim, faça o que você quer. Controle a sua vida. Faça o que você quer. O que nós vemos? Pedofilia, pecados sexuais, feminicídio, entende? Estupros. Isso é o que a humanidade está conseguindo. Isso é o que a humanidade está conseguindo. A gente estuda no seminário, que no período da Segunda Guerra Mundial, o período antes da Segunda Guerra Mundial, não foi? A segunda, né? Que houve um avanço do racionalismo, do marxismo. E o que o homem conseguiu produzir? O socialismo foi ali, crescendo, o ateísmo. Eles romperam achando que tinham alcançado, sabe, uma maturidade, um desenvolvimento que o homem não precisaria de um ser divino. O que a humanidade produziu? A Segunda Guerra Mundial. Porque é isso que o homem faz. Porque a Bíblia diz que é do interior do coração do homem que procedem as guerras, que procedem as mentiras, que procedem os perjúrios, que procedem a prostituição, as injustiças. É do interior do nosso coração. De um coração que rejeitou ao Senhor. Então, assim, irmão, é um engano nós pararmos de falar sobre a ira de Deus contra o pecado, achando que isso é papo de Velho Testamento e que não é papo de Novo Testamento. Romanos 2, de 3 a 9. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuida que fazendo-as tu escaparás aos juízos de Deus. Deixa eu parar aqui e voltar um pouquinho. Eu acho engraçado, por exemplo, cenas que eu já vi. Eu já conheci casal que estava em fornicação. Casal, namorado, fornicação. Fazendo um porque tem criança aqui que eu não posso falar. Antes do casamento, condenado pela Bíblia. É condenado pela Bíblia. A pessoa pode crer ou não pode crer. É condenado pela Bíblia. E aí estavam passando uma situação de questão de concurso, foram um profeta. E aí, irmã, ora pela gente. Aí a pessoa foi usada em profecia. Deus está me dizendo agora que Ele está abrindo as portas para você. Aquilo que deseja do teu coração, vocês vão alcançar. Eu fico pensando assim, Deus usou o profeta para falar de bênção para eles, sabendo que eles estavam em pecado, sabendo que eles estavam na prostituição, sabendo que eles estavam na fornicação. É disso que o texto está falando. É disso. São profetas que não falam a palavra do Senhor, porque se Deus realmente tivesse usado aquele profeta, você, querida, tudo bem? Tranquilo? Deixa o teu concurso depois. Vai estar em pecado até quando? Vai ficar nessa até quando? Porque era isso que o profeta deveria falar se realmente ele estivesse sendo usado por Deus. Porque ele ou é profeta ou não é profeta. Ou Deus visita a mente do profeta ou não visita. Ou Deus tem problema. Ou Deus tem problema. Ou Deus tem dois pesos, duas balanças. Ou Deus se relaciona comigo, me desculpe com todo respeito às pessoas que têm religiões de matriz africanas. Uma vez eu conversando com uma colega minha, ela é mãe de santo, eu não vou falar o nome dela, eu falei assim, mas se eu fizer um trabalho para uma pessoa se dar mal ou adoecer, eu falei, isso realmente acontece? Ela, não, acontece. Mas no meu centro eu não faço. Eu falei, não, tudo bem. Eu só quero saber se acontece. Acontece? Ela, não, eu não faço, mas acontece. Eu falei, tudo bem. Então quer dizer que a entidade tem poder para fazer isso. Beleza. Agora, se chegar uma outra pessoa fazer um trabalho para desmanchar o trabalho, dá para desmanchar? Ela, dá para desmanchar. Mas com a mesma entidade, ela é. Eu falei, então a entidade ela vai fazer e ela mesma vai retirar o que ela fez. Eu falei, então quem é que está controlando quem aí? É o homem que serve a entidade ou a entidade que serve ao homem? Não está muito confuso? Ou é quem dá mais? E eu não estou falando mal deles, porque às vezes a gente também se relaciona com Deus assim. Porque a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer, mas Ele não quer que Ele domine a nossa vida. Então eu vou para um profeta, falo assim, não, profetize bênção sobre mim, mas ele não vai tratar do meu pecado. Esse é o grande problema do cristianismo, porque toda religião, mundialmente, todas as religiões, ele vai tratar de um avanço, de uma melhoria do homem, de que o homem fique bem, quando na verdade o cristianismo ele é o contrário. O cristianismo ele massacra a humanidade, porque a gente entende que sem Deus nós estamos perdidos. O cristianismo, as outras religiões trabalham com autossuperação, mas o cristianismo ele trabalha com a nossa autoaniquilação. É que eu diminua e que ele cresça, porque eu, enquanto homem, não tenho condição de ser justo. Eu, enquanto homem, não tenho condição de produzir coisas boas se Deus não me visitar, se Deus não me conduzir. Ou você acha estranho nós o lermos o tempo todo
e a gente perceber que o cristianismo é a religião mais afetada e mais perseguida. E aí você vai dizer assim, Sandro, mas tudo bem, né? O cristianismo tem que ser afetado, porque ou a religião doida para ter tanta divisão, porque teve o cristianismo o original, depois teve o catolicismo, aí o catolicismo se dividiu na igreja anglicana, e tem lá do Egito dos cóptas, aí veio a reforma protestante se dividiu, aí teve o movimento pentecostal, aí depois teve o avivamento neopentecostal, o apostólico, e a igreja vai dividindo, e a maior parte das seitas partem sim, é da igreja cristã, Você vê o budismo se dividindo? Você vê religiões de matriz africana se dividindo? Você não vê, irmão. Porque está tudo compactado ali, está certo. Agora, quem é afetado diretamente, na verdade, quem é que é atentado o tempo todo, quem é que é confrontado, bombardeado o tempo todo para desmontar e desmantelar a fé? O cristianismo. E por quê? Porque segundo a Bíblia, segundo as próprias palavras de Cristo, são as únicas palavras capazes de salvar o homem. Apóstolo Pedro disse isso para Jesus, para onde eu vou, Jesus? Só tu tens palavras de vida eterna. Com todo respeito aos santos, a Maria, que foi uma santa mãe de Deus, com todo respeito à cultura dos outros povos orientais, mas o único que tem poder para levar o homem para a eternidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. E isso é facilmente perceptível, porque você tem Jesus Cristo passando pelo kardecismo, Jesus Cristo, inclusive, passa pelas religiões de matrizes africanas. Jesus Cristo passa pelo islamismo, porque para lá ele é profeta. E no budismo ele é um espírito que está ascendendo. Jesus Cristo é a única figura que tem penetração em todas as religiões com capacidade de afetação. Então, se ele é o único que tem esse poder de afetar, então, meu irmão, sobre ele eu prefiro ficar com as próprias palavras dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque eu não conheço, todas as religiões flertam com Jesus, reconhecem o valor de Jesus Cristo, ainda que de uma forma equivocada. Então, se há esse consenso, por que não deixá-lo falar sobre ele mesmo? Por que não ficarmos com as palavras do que ele mesmo diz sobre ele? Efésios 5:35, de 3 a 6. Mas a fornicação, toda a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoíce. Sabe o que é parvoíce? Imbecilidade. Tem de crente que é imbecil, irmão. Só faz imbecilidade o tempo todo. Nem chocarrice. O que é chocarrice? Já viu gente que adora debochar dos outros? Tratar os outros de forma jacosa, que é insolente, sabe? Que gosta de diminuir os outros. Chocarrice, que não se convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, nenhum impuro, nenhum avarento, nenhum idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu irmão, Igreja de Jesus Cristo a qual eu pertenço, está na hora, já passou da hora da gente considerar a verdade da palavra de Deus. Quantas coisas dessas nós praticamos? Idolatramos dinheiro, idolatramos pessoas, somos maldizentes, usamos a nossa boca para falar mal das pessoas. Às vezes, jovens que às vezes estão em casamento que estão em estado de fornicação. Meu Deus do céu! Eu quero nessa noite que você ouça a voz do Espírito Santo. Deus está aqui tratando conosco. Nós estamos incorrendo em ações que a Bíblia é clara. Estes ficarão de fora, beberão do cálice da ira de Deus. E a gente está vendo aos montes isso acontecendo na igreja. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando de nós. Estou falando de pessoas que estão na igreja, que não falam com outras pessoas por mágoa, por ira. Pessoas que não conseguem se relacionar. Pessoas que usam os seus lábios para maldizer os outros. Colossenses, é claro, estes não têm parte na herança de Deus. Quando é que a gente vai tratar a justiça de Deus com o devido temor? Olhar para a cruz com o devido temor, de entender que a cruz foi porque na minha vida estava condenada ao inferno. Eu pertencia ao inferno. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós éramos filhos da ira. Nós já nascemos para gozar da ira de Deus. E Jesus Cristo foi lá e nos salvou. Isso não é como as pessoas da igreja da hipergraça. Isso não é oba-oba, irmão. Isso não é gracinha de Jesus Cristo. Não é cantar e levantar a mão e perder o temor de que Ele é um Deus santo, de que Ele é um Deus perfeito, de que Ele é um Deus zeloso.
Porque se nós esquecermos disso, corremos o sério risco de perder o temor a esse Deus e de nos confrontarmos com a sua santidade. Não se engane, querido, você vai ver um monte de gente zombando dessa doutrina. Um monte de gente. Principalmente irmãos em Cristo nosso. Ah, isso é besteira. Eu não gosto de falar sobre eles de Deus porque para mim eu prefiro um Deus de amor, que está sempre pronto a me perdoar. Sempre pronto a me perdoar. Até quando? Porque um dia Jesus Cristo vai voltar. 2 Pedro 3, de 3 a 4, diz assim, já estou caminhando para o final. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os crentes ficam indignados, se perguntando por que o pessoal da Porta dos Fundos não é fulminado por um raio de Deus. Todo Natal eles afrontam o cristianismo. E as pessoas ficam perguntando assim, meu Deus, cadê Deus que não faz nada? Porque eles afrontam mesmo. Porque eles olham assim, a gente está fazendo, não acontece nada. Mas Pedro vai continuar no versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis e em paz. Jesus Cristo vai voltar, meu irmão. Jesus Cristo vai voltar. Eu vou repetir mais uma vez para o seu coração, Jesus Cristo vai voltar. Nós devemos estar com as nossas vestes limpas, irmão. Com uma conduta irrepreensível. É certo que nós pecaremos. É certo porque nós somos pecadores. Mas o nosso zelo deve ser por não pecar. E se pecarmos, esse pecado deve nos fazer sofrer. Não podemos nos relacionar com o pecado, porque se nós nos relacionamos com o pecado, nós não nos relacionaremos com Deus, porque Deus não se relaciona com o pecado. A gente precisa escolher a quem servir, a Deus ou ao mundo. Bem, diante disso tudo, qual deve ser a nossa ação? Qual deve ser a nossa postura? Sandro, eu vou sair daqui me borrando de medo, desculpa o termo. Deus vai me fulminar essa pregação, meu Deus do céu. Vou sair daqui, meu Deus do céu. Caramba, caraca, Deus vai acabar comigo. Ele quer me matar, Ele quer me destruir. Não, não é isso. Não é isso. Qual deve ser a postura que nós devemos ter diante do Senhor? Salmo 76, 7. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, uma vez que tirares? Salmos 90, 11, 12. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim também é o teu furor. Lemos esse versículo, certo? Lemos? Agora vamos ler o próximo. Versículo conhecido pra caramba. A gente precisa parar de ler esse aniversário, gente. A gente precisa parar, porque esse é o versículo oficial de aniversário. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Tá? Olha, todo aniversário de crente rola esse versículo, é ou não é? Já viu esse versículo em algum aniversário? Sempre rola. Ensina-nos a contar o nosso dia. Mas está entendendo agora por que o salmista está dizendo isso? Volta no 11. Volta no 11. Do que ele está falando? Quem conhece o poder da tua ira? Assim como tu és tremendo, tu és em furor. Deus, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Um coração sábio é um coração de um crente que não se confronta com Deus. É isso que ele está pedindo. Sabedoria ao nosso coração. E há mais, irmãos. Nunca se esqueça que mesmo Deus, com toda a sua ira, Ele continua sendo um Deus de amor. Continua. Êxodo 25 vai dizer, não te encurvarás a elas e nem a servirás, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais até a terceira geração daqueles que me aborrecem. O que Deus está falando? Existe maldição hereditária? Não. Ele visita aqueles o quê? Que o aborrecem. Ele visita. Mas Ezequiel 33, versículo 11 vai dizer, vivo eu, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio,
A mensagem de hoje, queridos, não é para que você saia daqui amedrontado com medo de Deus. Até porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus, as pessoas ouvem a doutrina da ira de Deus e têm a percepção errônea de que Deus quer nos matar no pecado. E, na verdade, não é isso. Na verdade, o que Ele quer é que a gente desperte a nossa vida, para que a gente o conheça, para que a gente entenda qual é a sua posição em relação ao pecado. Qual é a sua posição em relação ao pecado? E depois de entender isso, tomarmos a nossa decisão de que lado nós queremos estar, de Deus ou do pecado. Agora, quem vai tomar essa decisão? Nós. Que você saia daqui nessa noite com a sua decisão tomada, de se relacionar com Deus ou continuar flertando com o pecado. Porque com os dois, irmão, não dá para ser. Ou a gente vive em santidade, ou a gente vive para o mundo. Vamos colocar de pé? Quero pedir desculpa à igreja pelo avançar da hora. A gente deixa a música para o próximo culto. Que essa palavra encontre lugar no seu coração, meu irmão. Que Deus desperte a nossa vida. Que Deus desperte a nossa vida. Deus não mudou. A gente sempre fala assim, não, mesmo Deus te cura, Ele está passando por hoje aqui. Deus não mudou. Não mudou em poder. Não mudou na capacidade de fazer sinais. Mas também sua santidade, sua justiça não mudaram. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus do Velho Testamento. Que nós tenhamos temor ao Senhor em todas as nossas ações. No trabalho, na escola. Não se esqueça que você carrega o nome de um Deus santo. Você que é jovem, você que é adolescente, não se esqueça. Nos seus relacionamentos que você carrega o nome de um Deus santo. Você que vai para o trabalho amanhã, não se esqueça que nas suas ações de chegar cedo no trabalho, de ser honesto, de ser justo, você carrega o nome de um Deus santo. Não se esqueça disso, irmãos. Que a gente jamais se esqueça disso. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te louvar. Quero bendizer o seu santo e poderoso nome. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem trazido a nós. Por tudo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Pai, continua falando conosco. Nos desperta. Nos aviva, Deus. Senhor, que nós tenhamos o entendimento, Pai, e tomar a decisão de abandonar o pecado. De abandonar aquilo que te entristece. E Deus, eu encerro a minha oração, te pedindo a mesma coisa que o salmista te pediu. Nos ensina, Deus, a contar os nossos dias. A contar os nossos dias, Senhor. Porque os dias estão por se encerrar, para que nós tenhamos corações sábios diante de Ti, para tomar as melhores escolhas, Senhor, e para Te servir como o Senhor é merecedor e digno. Nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tu és um Deus misericordioso. Não nos trata, Senhor, segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades, mas segundo as suas misericórdias, Senhor, que não tem fim e se renovam a cada manhã. Muito obrigado pelo teu amor, Deus, que salvou um homem pecador como eu. Muito obrigado pela tua graça, enviada a nós não merecíamos. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Dá um forte aplauso ao Senhor.